Olá, tudo bem? Eu sou Emildo Coutinho, eu sou jornalista, professor de inglês e português, escritor e autor do livro História da Congregação Cristã, dos primórdios na colônia italiana em Chicago, no século XIX, e a reunificação das igrejas na mesma fé e doutrina nos anos 1980. Então, um livro que nessa quarta, melhor dizendo, terceira edição, está com 482 páginas, 133 capítulos, ou melhor, 136 capítulos. Tem um pós-fácil, um prefácio, e também 10 páginas e meia de referências bibliográficas, né? Tem abas, orelhas, né? E também ele é em papel pólen, né? Esse papel amarelado, assim, né? Que facilita a leitura, né? Fica bem gostoso de ler. Ele está sendo, né, vendido no mundo inteiro através do Clube de Autores, né? E a editora é a G-Book, mas ela tem parceria com o Clube de Autores que oferece nas livrarias, né, online. E pelo Clube de Autores ele pode ser adquirido de qualquer parte do planeta, né? Através de mim, né, ele sai pela Letras e Versos, né? Uma outra editora, né, que também eu adquiro em lotes, e eles me passam desconto que eu passo para os leitores, né? Então, de uma certa forma, como se fosse duas editoras. Porém, o livro, o acabamento é o mesmo. Eu faço questão de manter, né, o mesmo acabamento. Até a capa dessa terceira edição, alguém sugeriu que eu fizesse diferente. Eu acho que eu não vou mudar. Talvez no futuro, uma hora que eu lance uma outra edição, talvez eu deixe ele mais cinza do que esse tom mais azulado. Eu não sei ainda, vamos ver. O fato é que essa terceira edição, eu abordei, né, como fonte a tese do Kei Yusa, né, que ele fez um doutorado sobre o Luiz Franciscon na Universidade de Genebra. Então eu usei algumas ideias dele, assim, interpretando, claro, né, não foi cópia, não é plágio. Eu cruzei as informações, eu refleti, né, em relação a essa narrativa e usei, né, as ideias dele, citei ele, né, várias vezes, né, e dessa forma o livro, que agora ele vem com uma diagramação assim, onde eu casei, né, coloquei junto as imagens, ó, para facilitar a leitura, né, as imagens e documentos, enfim, vem junto ali com o texto. Eu coloquei nessa parte aí do Kei a questão ali da Biblioteca de Chicago, onde Luiz Franciscon trabalhou, né, os mosaicos e as citações de grandes autores da literatura universal, né, que Franciscon construiu ali os mosaicos, e o Kei levanta uma hipótese na tese de doutorado dele, né? E eu achei uma hipótese muito bonita, embora eu não concorde. E ele disse também que teria que averiguar se é real a hipótese dele, né? No doutorado, conforme a linha de pesquisa, se faz muito isso. Você começa por uma hipótese, né? E depois você pode concluir que ela não se sustenta ou se sustenta, enfim. Nesse caso aqui, para mim, ele não crê da forma que eu creio, né? Eu digo isso, claro, no livro. Ele é um pastor, um teólogo, e eu já venho de outra linhagem, né, digamos assim, do conhecimento, né? Eu fui ler teologia, me inteirar sobre teologia mais por conta da escrita desse livro, porque muitos me perguntavam e eu fui, assim, obrigado a ir atrás e entender como esses pensamentos teológicos e as vertentes, né? E a diferença entre eles.
A parte da história do cristianismo, não. Isso aí eu já estudei, estudo, e desde criança eu leio e li muito, assim, e a gente aprende lendo outras coisas também, porque não tem como separar, né? História de política, de economia, de religião, né? E aqui, assim, esse livro ele vai seguindo uma narrativa que vai mostrando isso para o leitor. Eu falo de fatos históricos, das revoluções, das guerras, das questões políticas, né? E daí eu entro na doutrina só para explicar, né, a doutrina da congregação cristã. No caso do Key, retomando aqui para não ficar muito prolixo, aí eu coloquei ali as fotos e explico o porquê que eu não concordo com ele, né, com o Key. Mas achei muito lindo a reflexão dele, né, e também faz parte da história, porque de fato o Luiz Franciscão trabalhou ali na biblioteca um tempo, né, eu pensei, por que não colocar isso no livro? Então, nessa terceira edição, nós temos isso ilustrado ainda, né? Coisa que na tese do Key não tem. Novamente, né, ali nas referências está devidamente citado, tanto o Key quanto a Biblioteca de Chicago, de onde eu peguei, né, as imagens e as informações, ok? Então, ele é, assim, um livro que, modéstia à parte, eu considero muito bom mesmo. Desde a primeira edição eu revi, eu reescrevi, eu vim reescrevendo ao longo aí de todas essas décadas, na verdade, porque eu comecei a publicar esse material em 2009 em um blog. Aí eu retirei porque eu perdi o controle, eu vi pessoas replicando, achando que aquela ilustração do postal era de fato a imagem ali, daí eu tirei, daí eu tentei explicar para a pessoa, olha, não é a cena de fato, isso aqui é um postal do mesmíssimo ano, no mesmíssimo lugar. A pessoa não gostou, ficou brava comigo, aí eu me retirei, sabe? Eu acabei depois colocando esse postal aqui, porque é uma coisa muito bonita, assim, mas aqui eu explico. E outra coisa, a pessoa que adquire um livro e vai ler, ela já tem um conhecimento maior. Então eu estou acreditando nisso, ela vai ter uma coisa mais fisicamente ali palpável, e ele não vai cair nessas questões assim de acreditar ou interpretar algo errado, que hoje a internet facilita muito isso, infelizmente. A internet nos traz muito benefício, mas também nos traz muito malefício. Eu até postei algo assim que uma pessoa ali se sentiu diretamente ofendida. Alguém me mandou o que essa pessoa postou, né? Mas eu falei do modo geral, que a internet deu voz aos imbecis. E isso quem disse também não fui eu, foi Umberto Eco, um intelectual italiano, um filósofo italiano. E é real, sabe? Eu senti isso na pele, daí retirei, apaguei o blog. Foi tarde demais, porque daí já tinham copiado, plagiado, mas tudo bem. Foi essa imagem aqui do Lago Michigan, em Chicago, né? Então eu coloquei aqui no livro. Eu explico também a questão que não, né, das línguas, dialetal, o que é uma língua, o que é um dialeto, em rápidas palavras, para explicar que língua Franciscon falava, sabe? E assim, a internet, as pessoas, assim, elas vão passando informação que você vê, assim, que é um conhecimento, assim, que a pessoa não leu. Então, assim, quem está muito presente na internet, eles não leem, eles não escrevem de fato. Eu desapareci de postar vídeo, né, ali na fanpage, não, ali até que eu alimento mais frequentemente. Por quê? Porque eu estou finalizando um livro, exige muito tempo, são anos de dedicação, de pesquisa para escrever um livro. Então, se você fica muito assim, né, nesse mundo raso, né, de um verniz ali do mais mal feito, você não produz nada de qualidade, sabe? Então, eu vejo muito isso nesse universo aí da internet, infelizmente. Por isso que às vezes eu até fico meio assim, receoso de postar vídeo, porque o meu aparece ali no meio desses tipo de vídeo, assim, sabe? Falando, por exemplo, que Franciscon, a região que ele nasceu era da Austrália, confundindo Áustria com Austrália, né? A Áustria do Império Austro-Húngaro, né? Com a Austrália. Aí você pensa, meu Deus, né?
Como pode? E a pessoa entrevistando não nota isso. Por isso que eu inicio o vídeo falando que eu sou doutorando e tal. Não é para me exibir, é para mostrar que tem autoridade esse que vos fala. Não é fácil assim, você... Fácil é tecnologicamente falando, pegar um celular, uma câmera e falar, fazer uma live e tal. Isso é muito fácil. Isso é fácil. E as pessoas hoje, elas vão pegando e comendo aquilo, né? Eu brinco assim que assim tem gente que a missão na Terra é ser seguidores, é ser discípulos, que a missão é ser inscrito nos canais aí, sabe? Você pode notar que é uma coisa que eu não falo, se inscrevam e tal, porque eu acho assim, é, sei lá, eu penso diferente, enfim, sabe? E até pago o preço. Pago o preço. Agora, claro, é comércio, o livro está sendo vendido, eu sou escritor, eu vivo disso, de aula, de escrever, de produção intelectual. Porém, né, eu busco oferecer qualidade, né? Um livro que o valor dele é R$ 65 e olha, é R$ 65 bem empregado, sabe? Bem empregado mesmo. E hoje, assim, até esse leitor da África, ele escreveu aqui no canal, eu vi, falando que ele lê outras coisas e nunca leu algo fácil de entender e tão bem, assim, digamos, elaborado e criado quanto esse livro, ok? Já ficou muito longo, 11 minutos e pouquinho, não quero fazer vídeo longo. Então este é o livro, pode ser adquirido pelas livrarias online, editora ou direto comigo, tá bom? Fiquemos todos na paz de Deus, nos vemos na próxima.